Bitcoin e Ethereum. Com certeza, esses dois nomes já apareceram juntos por aí, né? Muitas vezes na mesma frase. Mas olha, apesar de viverem no mesmo universo cripto, a verdade é que são projetos completamente diferentes. Cada um com seu objetivo, sua própria tecnologia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos direto ao ponto. Bitcoin e Ethereum são a mesma coisa? A resposta rápida, um grande e sonoro não. Mas a resposta completa, essa sim é que é a parte legal. É aí que a história fica interessante. Bora mergulhar nisso. O ponto de partida é o mesmo, sabe? Os dois foram construídos sobre a mesmíssima tecnologia, a blockchain. Só que a partir daí, cada um seguiu um caminho totalmente diferente. É como se fossem dois irmãos com o mesmo DNA, mas que decidiram construir futuros radicalmente opostos. E para a gente entender essa separação de vez, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa pela base que une os dois, a tal da blockchain. Depois, a gente vai olhar para as origens de cada um, como é que eles chegam num acordo sobre as transações, qual é a do dinheiro deles, a utilidade real e, claro, no final, por que tudo isso importa. Beleza, então. Tudo começa por aqui. Para a gente sacar a diferença entre Bitcoin e Ethereum, a gente precisa primeiro entender o que eles têm em comum. E essa base é a tecnologia blockchain. Pensa nela como a espinha dorsal dos dois projetos. Então, o que é essa tal de blockchain de um jeito bem simples? Imagina um livro de registros digital, tipo um livro-caixa, sabe? Só que esse livro não está na mão de uma pessoa só. Ele é compartilhado com milhares de computadores ao redor do mundo. E o mais importante, uma vez que se escreve algo ali, já era. Não dá para apagar, não dá para mudar, fica registrado para sempre de forma super transparente. E é aqui que a mágica da segurança acontece. Cada bloco, que é tipo uma página desse livro com várias transações, é ligado no bloco anterior por uma espécie de selo digital, uma assinatura criptográfica chamada hash. Isso cria uma corrente, o chain de blockchain. E essa corrente é absurdamente segura. Para tentar alterar um bloco lá no meio, seria preciso refazer todos os blocos que vieram depois, o que, na prática, é quase impossível. E o processo todo funciona mais ou menos assim, ó. Alguém faz uma transação. Essa transação é enviada para todo mundo na rede. Aí o pessoal da rede verifica se está tudo certo. Depois de verificada, ela é juntada com outras transações num bloco novinho em folha e pronto. Esse bloco é adicionado na corrente para sempre. Simples, super seguro e o principal, sem o chefe no meio. Ok, agora que a gente já está na mesma página sobre o que é blockchain, vamos para as histórias de origem. De um lado, o pioneiro, o Bitcoin. Do outro, o visionário Ethereum. São duas visões de mundo que nasceram da mesma tecnologia. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Fica bem claro, né? O Bitcoin chegou primeiro, lá em 2008, bem no meio daquela crise financeira gigante. Já o Ethereum apareceu bem depois, em 2013. E a ideia não era ser um rival, mas sim pegar o conceito da blockchain e levar para um outro nível. E é aqui que mora a diferença principal de propósito. O criador do Bitcoin, o misterioso Satoshi Nakamoto, tinha um objetivo muito claro: criar um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, uma alternativa ao sistema financeiro que a gente conhece. Já o Vitalik Buterin, criador do Ethereum, olhou para a blockchain e pensou: peraí, isso aqui pode ser muito mais do que só dinheiro. Ele imaginou uma espécie de computador global, uma plataforma onde qualquer um pudesse criar suas próprias aplicações descentralizadas. Essa citação aqui, da revista do TCU, mata a charada. Ela diz que uma das limitações do Bitcoin era que a rede só permitia o envio de dinheiro de um lado para o outro. E era isso. O Bitcoin era genial, mas meio que só fazia uma coisa. Faltava a possibilidade de criar regras mais complexas, de programar coisas na rede. Foi exatamente esse buraco que o Ethereum veio para preencher. Ok, agora a gente vai entrar em uma parte um pouquinho mais técnica, mas que é fundamental para entender a diferença. Pensa só, se não tem um banco, nem um governo no meio, como é que a rede inteira concorda que uma transação é válida? Bom, para isso existe o que a gente chama de mecanismo de consenso. O Bitcoin usa um sistema chamado prova de trabalho, o famoso Proof of Work. Imagina uma corrida maluca onde um monte de computadores superpotentes, os mineradores, competem para resolver um problema matemático complexo. Já o Ethereum usa um sistema diferente, a prova de participação, ou Proof of Stake. Aqui a lógica é outra. Ao invés de competir, os validadores colocam suas próprias moedas em jogo como uma garantia, uma aposta de que vão se comportar direitinho. Quem tem mais moeda apostada tem mais chance de ser escolhido para validar o próximo bloco e ganhar uma recompensa por isso.
Então, a prova de trabalho do Bitcoin funciona assim. Os computadores competem para resolver aquele problemão matemático. O primeirão que consegue ganha o direito de validar o bloco e adicionar na corrente. E como recompensa, ele ganha novos Bitcoins. É essa competição que garante a segurança da rede. Mas também é por isso que se fala tanto que minerar Bitcoin gasta muita, mas muita energia. Mas a diferença não para na tecnologia, não. Ela vai para o campo da economia também. O jeito como cada moeda foi desenhada, o Bitcoin de um lado e o Ether do outro, diz tudo sobre o propósito de cada rede. E para entender isso, as analogias são perfeitas. Pensa no Bitcoin como ouro digital. Por quê? Porque ele é raro, tem uma quantidade limitada e foi feito para ser uma reserva de valor. Já o Ether, a moeda da rede Ethereum, é tipo o combustível digital. A gente precisa dele para fazer qualquer coisa na rede, como rodar uma aplicação ou registrar um contrato. É literalmente a gasolina que faz esse computador mundial funcionar. E esse número aí, 21 milhões, grava bem ele. Esse é o número máximo de bitcoins que vão existir. E ponto final. Não tem como criar mais. É essa escassez que já vem programada no código que dá força para a ideia dele ser um ouro digital, diferente do dinheiro que a gente conhece que pode ser impresso sem parar. Ok, e tudo isso nos leva para a pergunta mais importante, né? No dia a dia, para que eles servem? Qual é a utilidade real de cada um? Bom, o foco do Bitcoin é muito claro e direto. Ser um dinheiro digital seguro, que ninguém pode confiscar ou censurar e que funciona como uma reserva de valor. Já o Ethereum, o foco dele é ser uma plataforma, uma base, um alicerce para que outras pessoas possam criar coisas em cima usando uma ferramenta sensacional chamada contrato inteligente. E o que são esses contratos inteligentes? Essa é a grande sacada do Ethereum. Imagina um contrato normal, de papel, só que ele é escrito em código de computador e se executa sozinho. Se a condição A for cumprida, a ação B acontece automaticamente, sem precisar de um advogado, de um cartório, de um banco no meio do caminho. As possibilidades disso são gigantescas. Alguém aí lembra dos CryptoKitties? Aquele jogo de gatinhos digitais que simplesmente travou a rede Ethereum lá em 2017? Pois é. Por mais bobo que pareça, ele foi um dos primeiros grandes exemplos do que dava para fazer com esses contratos inteligentes. Cada gatinho era um NFT, um item digital único, e isso provou que era possível sim ter propriedade de algo no mundo digital de forma segura e verificável. E de lá para cá, o ecossistema que nasceu no Ethereum explodiu. Hoje ele é a casa das finanças descentralizadas, o tal do DeFi, onde se pode fazer empréstimos e investimentos sem precisar de banco. É o universo dos NFTs, que mudaram o jogo da arte dos colecionáveis, e também das DAOs, que são tipo empresas que funcionam sozinhas, com base em regras de código e decisões da comunidade. Ufa, a gente já falou de bastante coisa, né? Mas tá, no final das contas, por que saber essa diferença toda entre Bitcoin e Ethereum realmente importa? Para resumir a história toda, o Bitcoin nasceu com a missão de ser dinheiro digital. Ponto. Foco total em segurança e escassez. Já o Ethereum nasceu para ser a base de uma nova internet, um computador mundial. O foco aqui é flexibilidade e programação. São duas missões bem diferentes, que partiram da mesma ideia revolucionária. Então, no fim, eles não são exatamente rivais. São duas peças diferentes de um quebra-cabeça gigante sobre o futuro. Um quer consertar o dinheiro, o outro quer construir a próxima geração da internet. E a grande pergunta que fica no ar é: qual dessas duas visões vai transformar mais o nosso mundo? Não, isso só o tempo vai dizer.